Meus amados, graça e paz seja com todos, e é um prazer poder estar novamente com os meus irmãos, refletindo na palavra do nosso Deus. E hoje o nosso texto de reflexão se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 a 10. Vamos lê-lo? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi revelada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esse texto nos leva a refletir no propósito de João, em expressar o zelo e o apelo que ele tem pela comunhão dos crentes dos seus dias. E nós queremos refletir sobre a comunhão da Igreja do Senhor Jesus Cristo e um apelo para o zelo da comunhão dos crentes e discípulos de Jesus. Mas quero iniciar fazendo uma pergunta. Você com certeza deve ter Facebook. A maioria de nós o tem. Quantos amigos você tem no Facebook? Eu estive dando uma olhada e eu tenho 4.273 amigos virtuais. Alguns deles são meus familiares, minha família. Outros deles são irmãos da igreja onde eu congrego. Outros são irmãos das igrejas por onde eu passei e fui pastor. Outros são irmãos de tempos de outrora que nos encontramos por aí nas escolas, congressos, em seminários. Outros que eu pessoalmente não conheço, mas eles me conhecem através de sermões, de estadia em igrejas, pregações em determinados lugares e pedem para nos adicionar e nós adicionamos. Quantos amigos você tem? Quero estreitar essa conversa nós dizendo com quanto deles nós temos de fato comunhão. Quantos amigos você de fato tem que você pode abrir o seu coração? E pensando em comunhão, em amizade, que nota você daria à comunhão da igreja onde você congrega? Ainda outra pergunta. Que nota você daria a você mesmo como agente de comunhão na sua igreja? Porque, meu caro, você e eu somos agentes da comunhão desta igreja em que nós congregamos. Assim eu quero pensar conosco sobre esse tema tão importante, a comunhão do corpo de Cristo. O objetivo de João, logo no início, de chamar a atenção da igreja para a comunhão, é porque havia naqueles dias falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, seduzindo a igreja, enganando e enredando os discípulos do Senhor Jesus Cristo,
aos quais João chama de enganosos, mestres fraudulentos, falsos mestres e até mesmo de mentirosos e de anticristos, adversários de Cristo. Assim, os crentes em Jesus não lhes devia dar ouvidos, porque eles os afastavam da comunhão. E eles não podiam ter comunhão com aqueles que não confessavam os fundamentos da fé cristã. Não deviam andar com eles, porque eles poderiam ser enredados e eles poderiam se desviar dos seus caminhos, dos caminhos do Senhor. Há um hino que nós cantamos, que está no Novo Cântico, chamado Vivificação, escrito por Henry Maxwell Wright. E uma das suas estrofes ele diz o seguinte: eis que o mundo tentador a querer nos atrair, e sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Quantos que corriam bem de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem agora, Senhor, consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Meus amados, o apelo de João é importante. E este hino que nós cantamos mostra que há muitos que corriam bem, longe agora estão. E este era o problema que aquela igreja no dia de João estava incorrendo e que nós podemos incorrer nos dias de hoje. E João tem uma preocupação porque ele ama aqueles a quem ele escreve e os chama de filhinhos. Eles são fruto do trabalho da sua evangelização, da sua pregação, do seu ensino, do seu trabalho apostólico e missionário. E os filhos de Deus não podem ter comunhão com aqueles que negam os fundamentos apostólicos. E por isso o apóstolo João expressa no texto que nós acabamos de ler. A comunhão que João quer ver a igreja expressar é a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E ele diz exatamente isso: a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Uma comunhão fundamentada na experiência que eles tiveram com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os apóstolos foram testemunhas oculares. Eles, observe que dizem, o que temos ouvido, o que temos visto, e os nossos próprios olhos, com os nossos próprios olhos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E nós lhe temos dado testemunho e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Esta é a preocupação do apóstolo João. Ele quer que aquela igreja mantenha comunhão com os apóstolos, porque eles mantêm comunhão com o Pai e com o Filho. Em tudo na nossa vida, esta comunhão cristã começa com Deus. É a iniciativa de Deus, é a iniciativa do Filho, é a iniciativa do Espírito Santo. Portanto, a comunhão cristã tem como fundamento primordial, inicial, o seu relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E o apóstolo João vai dizer no transcorrer da sua carta que os seus filhinhos não podiam manter comunhão com quem negava o Filho, ou com quem negava o Espírito, ou com quem negava o próprio Pai. Porque tudo em nossa vida começa com o agir e a providência e a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo tem um anelo pela comunhão com o ser humano. Lembra em Apocalipse diz que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A nossa relação com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo não é apenas uma relação de adoração, mas é uma relação de comunhão.
E esta comunhão advém de estar na presença deles. Esta comunhão advém de conviver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esta comunhão advém de estarmos de joelhos em oração, dialogando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, em ceder espaço para a Trindade em nossa vida, em nosso coração, repartir com eles a nossa intimidade, a nossa vida, de estar neles a nossa fé, de estar neles a nossa confiança, de estar neles a nossa segurança e a nossa esperança. Tudo provém de Deus. Capítulo 4, versículo 9 e 10, João vai dizer: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Quem nega os fundamentos da fé cristã não pode entrar no rol da nossa comunhão. É preciso que comunguem esta fé fundamental. Versículo 6 e versículo 7 diz que evidencia-se esta comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, pelo andar na luz, pelo fugir do pecado, por guardar os seus mandamentos. Aquele que tem comunhão com a Trindade guarda os mandamentos da palavra do Senhor. Tem todo o apreço de estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E observe que aquele que tem comunhão com a Trindade, João vai dizer que deve manter comunhão com os seus líderes apóstolos. Comunhão com a Trindade, comunhão com os apóstolos. Aquela igreja, aqueles leitores foram privilegiados. Eles viram os apóstolos, eles ouviram os apóstolos, eles andaram com os apóstolos, comeram com os apóstolos, aprenderam com os apóstolos, sabiam o nome dos apóstolos, conheciam-nos perfeitamente. O privilégio. E João diz, para que mantenhais comunhão conosco, porque nós temos o que temos ouvido, visto e apalpado, isso vos anunciamos com respeito à verdade. Então aqueles homens daqueles dias, aqueles discípulos de Jesus, manteriam comunhão com os apóstolos, mantendo-se nos ensinos dos apóstolos. Comunhão com a sua liderança que era ortodoxa, a interação ministerial, promovendo a coinonia da igreja com seus líderes, com seus pastores, com seus apóstolos, por meio dos seus ensinos, do seu didaquê. É o modo natural de viver daquele que tem um encontro com Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículos 42 a 46, sempre nos reportamos a eles, quando diz que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Os ministros e a sua ministração bíblica, cristológica, teológica, devem ser considerados autoridade de Deus sobre aqueles que professam o Senhor, autoridade de Deus sobre a igreja de Deus. E esses devem ser honrados por causa do seu trabalho e por causa da relação que eles têm com Deus e com a palavra de Deus. Por isso João pede para que mantenhais comunhão conosco e a nossa alegria seja completa. Comunhão com a verdade. E é por isso que o apóstolo João disse: permaneceres na verdade, nos ensinos do Senhor, mantenhais comunhão conosco, porque assim se comportavam aqueles líderes. João, em toda a carta, exortou seus leitores a não terem comunhão com aqueles que negam o fundamento do cristianismo. Isso não quer dizer que você não possa ter amizade, relacionamentos. Contrário, os crentes precisam ter relacionamentos com as pessoas do mundo, mas não podem ter comunhão com as coisas do mundo. O próprio João vai dizer nessa carta: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas ao mesmo tempo nós somos tirados do mundo pela verdade que fomos contemplados, mas este mesmo que nos tirou do mundo nos envia ao mundo para pregar a palavra de Deus. Portanto,
Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. Comunhão com a Trindade, comunhão com os apóstolos. E como nós hoje, no século XXI, podemos manter comunhão com os apóstolos? Aquela igreja poderia estar na presença dos apóstolos, se encontrava com os apóstolos. Nós hoje, no século XXI, mantemos uma comunhão apostólica quando perseveramos nos seus ensinos que nós deles recebemos, que foram preservados durante todos esses séculos para a nossa instrução, para o nosso aperfeiçoamento. Nesses dias, meus amados, aqui mesmo no Brasil, por causa da pandemia que se acomete sobre nós, ouvimos tantas profecias, tantos profetas dando cada profetada, e crentes inseguros, crentes incertos, procurando saber se é ou se não é verdade. Meus irmãos, todo aquele que está fundamentado e alicerçado e alimentado pela boa palavra dos apóstolos sabem discernir perfeitamente quem são os verdadeiros e os falsos profetas de nossos dias. Portanto, é tempo de nós investigarmos a palavra de Deus, é tempo de nós andarmos segundo a palavra de Deus e não darmos ouvidos àqueles que usam a palavra de Deus como um artifício de sedução e de enganação. É preciso manter comunhão com os apóstolos para preservarmos-nos no caminho em que nós devemos andar. Agora, aqueles que mantêm comunhão com a Trindade, aqueles que mantêm comunhão com a palavra apostólica, com os ensinos apostólicos, com o Novo Testamento que temos, com a palavra de Deus, também mantém comunhão com os santos de Deus. É a comunhão dos santos que nós chamamos. Manter comunhão com os filhos de Deus neste mundo, sua igreja. Por isso o apóstolo João vai dizer que a comunhão dos santos é um meio de fortalecimento, é um meio de edificação mútua. A comunhão se preza e se consolida, segundo o apóstolo João, por uma vida de santidade. E diz andar na luz. Precisamos andar na luz. Para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, precisamos andar na luz. Para mantermos comunhão com os apóstolos, com a palavra de Deus, é preciso andarmos na luz, na verdade. E para mantermos a comunhão com a igreja do Senhor, também é preciso andarmos na luz. Porque o apóstolo João diz que aquele que anda nas trevas não está em comunhão nem com o Pai, nem com o Filho e com o Espírito Santo. Quem anda nas trevas, quem vive na prática do pecado, não anda segundo o ensino dos apóstolos. E está quebrando a comunhão da própria igreja de Deus, porque os meus pecados pessoais atingem a comunhão do povo de Deus. E o apóstolo João vai dizer que a nossa vida como santos de Deus exige que haja correção dos pecados em nossa vida. E que haja um esforço comum nosso, crentes no Senhor Jesus, de não nos deixarmos enganar. E o apóstolo João vai dizer que a comunhão dos santos do Senhor, ela é extremamente prática, porque ela é fundamentada na verdade, e essa verdade exige de nós atos como verdadeiros discípulos do Senhor. E o apóstolo João vai dizer que esta comunhão dos santos faz com que nós pastoreemos-nos uns aos outros, que nós cuidemos uns dos outros. Não dá para chegarmos a um templo, participarmos de uma escola dominical, não dá para chegarmos ao templo e participarmos de um culto e voltarmos para casa e não conhecermos os nossos irmãos, não convivermos com nossos irmãos, não nos interessarmos por eles, muito mais num tempo como nós estamos vivendo hoje. Com tanto meio de comunicação, nós temos que estar conectados com os nossos irmãos, mas a nossa presença é fundamental. Mas muito mais, a nossa ação fraterna é essencial para a comunhão dos santos. E a comunhão envolve socorro em ocasiões oportunas. O apóstolo João vai dizer que aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e negar-lhe qualquer provisão, diz, como pode estar nele a comunhão? Como pode estar nele
o amor de Deus. O apóstolo João é taxativo em dizer que, assim como Deus nos amou e Deus deu o seu próprio Filho para nos salvar, nós também devemos, até mesmo, se possível e necessário, dar a vida pelos nossos irmãos. A importância, portanto, do interagir na congregação dos santos. Muitos hoje, por algum tipo de decepção, têm negado a comunhão dos santos. Tem uma relativa comunhão espiritual, mas não tem uma comunhão pessoal com os santos de Deus. É necessário que nós tenhamos comunhão, de estarmos interligados e não somente estarmos no mesmo espaço, no mesmo ajuntamento dos crentes. É necessário que o aspecto da comunhão seja da mutualidade, do compartilhar, do repartir, do que o individualismo sem cooperação. Somos membros uns dos outros e devemos zelar uns pelos outros. Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, versículo 5, ele diz: amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. E também o mesmo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento de uns para com os outros, acolhei-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos acolheu. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Sabe o que é isso? Era uma saudação oriental, naqueles dias, de um beijo no rosto. Isso era a intimidade familiar. Queridos, nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos ter esta comunhão que nos induz à fraternidade e agirmos abrirmos nossos recursos, nossos corações para interagir com aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Hoje nós vivemos uma teologia ortodoxa. Muitos têm teologia ortodoxa, mas não têm uma prática de amor. Alguns querem viver o cristianismo em suas próprias casas e não vivem o seu cristianismo na rua, no seu quarteirão, com os seus vizinhos. A comunhão da igreja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo nos credencia a vivermos como filhos de Deus e a reconhecer a nossa identidade como filhos de Deus. E como filhos de Deus devemos cultivar a comunhão apostólica, comunhão com a palavra de Deus, alimentados por ela, comunhão com os ministros da palavra que Deus coloca sobre nós, e devemos honrá-los e segui-los. A nossa comunhão com os santos de Deus promove a edificação do pastoreio mútuo, a fraternidade com uma alegria, para que ela seja completa entre nós. Comunhão vertical e comunhão horizontal, dos céus e entre nós. A comunhão da igreja nos credencia a viver a forma santa e proveitosa como igreja de Deus no mundo de Deus. Amemo-nos aos outros, sejamos santos em nosso proceder, hajamos e vivamos na luz como Deus está na luz, e hajamos e vivamos em amor fraterno como Deus também nos amou, e assim o mundo observará tão santa comunhão. Eu quero encerrar essa reflexão com um lembrete de uma letra de um hino que nós cantamos. Benditos laços são do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor. O mesmo trono além vão as nossas petições, e mútuo gozo e a dor também dos nossos corações. Aqui tudo é comum, tristezas e prazer. Em Cristo somos todos um. E esse é o nosso querer, este é o seu querer. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor. O apelo de João para a comunhão deve ser o zelo nosso pelos nossos dias.
Você e eu somos chamados muito mais do que sermos crentes denominacionais, para sermos de fato crentes que mantêm comunhão com a Trindade, observando os seus mandamentos, comunhão apostólica e comunhão dos santos. Vamos orar? Senhor, derrama sobre nós, aliás, o Senhor já derramou sobre nós o Teu Espírito e o Teu amor. Que Teu Espírito possa promover nesses dias o quebrantamento da Tua Igreja, a santidade da Tua Igreja, o avivamento da Tua Igreja, para que ela viva a doce comunhão contigo, a comunhão com a palavra do Senhor e viva a comunhão dos santos. Nesses dias em que nós vivemos dias de dores, de angústias, de medo, que a Tua Igreja possa, pelo perfeito amor, ser fraterna em nossos dias. Em nome de Jesus, obrigado pela comunhão que o Senhor nos dá. Amém. Graça e paz seja com todos. Amém.